Tá no ar isso? Tá no ar. Entramos no ar aqui no canal do Conde. Que beleza. Seguindo aqui na maratona de entrevistas nessa sexta-feira, ao vivo agora pelo canal do Conde com todos vocês. Saudações aos internautas que acompanham o canal do Conde. Hoje eu converso com o meu querido amigo Rogério Netablian, perspicaz analista da cena internacional da geopolítica. E vamos conversar sobre Venezuela, sobre Rússia, sobre Estados Unidos, sobre a chancelaria desses países. O Rogério vai dar uma percepção para a gente que acho que vai ser muito importante. E eu quero saudá-lo com muita ênfase. Nós não fizemos o programa na semana passada. Rogério Netablian, como é que estão as coisas aí, querido? Tudo bom? Boa tarde, Conde. Prazer estar com você e com os nossos espectadores, com os nossos ouvintes. Muito legal. É um papo que, com certeza, tem muito a acrescentar. Ô, Rogério, primeiro fala para mim o seguinte, como é que estão as lives? Está fazendo muita live? Tô vendo que você sempre tá aparecendo o Rogério no carro, o Rogério, como é que estão as lives aí? Muitas? Nós estabelecemos um horário de 21 horas todos os dias, de segunda a sexta. Salvo algumas excepcionalidades que ocorrem muito eventualmente, né? A gente tem cumprido esse horário das 21 horas, de segunda a sexta, e eu costumo fazer uma pré-live, na verdade, que é para levar o pessoal para compartilhar a notícia de que haverá live naquele dia, né? Então, a coisa caminha. É intenso. Essa das 21 tá durando uma hora? Como é que é? Para quem quiser te assistir, como é que... Fala para o pessoal aí no começo da nossa transmissão. Legal. Eu estou no Facebook, Rogério Netablian, né? E, por enquanto, não tenho ainda o canal do YouTube, mas vou montar o canal do YouTube. Aliás, eu acho que é um caminho interessante para levar o pessoal do Face para lá, né? A priori, talvez nós continuemos fazendo no Face e comecemos a fazer também no YouTube. Mas, a priori, é no Facebook, segunda a sexta, seguindo, essas transmissões são públicas, né? E seguindo uma dinâmica que pode dar, inclusive, para as pessoas possibilidade de se programarem para poderem dar uma olhadinha na live. É muito bacana negociar com o Face, é maravilhoso. Eu faço pelo YouTube, mas eu não, você sabe que eu não abandonei a live no Face também. É muito bacana e é um público muito exigente, né? Inclusive na questão do horário. Então você tem que rebolar para fazer as lives aí para esse público qualificado que a gente vai construindo em torno da luta pela democracia, do jornalismo independente, da análise também sem rabo preso, né? Das questões aí internacionais. Rogério, eu queria começar perguntando para você sobre... Nós não fizemos o nosso papo na semana passada em função da entrevista do Lula, que mexeu com o Brasil inteiro, mexeu com a internet inteira, e aí nós tivemos aí alguns ajustes de horário e acabou não dando certo o nosso papo. Mas eu queria muito ter ouvido você sobre a entrevista do Lula. Eu sabia que você tinha aí umas percepções e depois até a gente tinha até aquela história de assistir toda a entrevista para poder falar sobre ela e tudo mais. Fala pra gente aí, como é que você viu o Lula, como é que você sentiu naquele papo? Hoje ele está dando outra entrevista, já deve ter dado, inclusive, para o Kenneth Alencar, você que me avisou, inclusive. Como é que você viu aquela entrevista e o que você espera dessa de hoje? Olha, aquela entrevista eu acho que foi um momento muito importante para a cena política nacional. É um indício de que existem mudanças nessa dinâmica de correlação de forças. É um indício de que o Lula, que ficou aí praticamente um ano privado da possibilidade de falar, pelo menos agora conseguiu expressar naquelas 2 horas minimamente um pouco do que as pessoas que o visitavam retratavam, né? Que ele realmente está profundamente indignado, isso é perceptível pelo semblante dele, pela maneira enfática com que ele defende a inocência dele, que nós sabemos que é um fato, e ele está bastante firme, inclusive na disposição dele de manter esta situação, que é uma situação absolutamente injusta, que é uma situação que muitos de nós provavelmente não aguentaríamos, uma privação de você estar longe dos seus amigos, você está longe da sua família, você está longe da sua casa, sendo inocente, aos 73 anos de idade, viúvo pela segunda vez, tendo perdido tantos entes queridos. Ele mostrou naquele momento a indignação profunda dele e mostrou a força que ele representa, que ele carrega consigo, que muito provavelmente, como você muitas vezes colocou de uma forma muito correta, advém do caráter que a mãe dele, Dona Lindu,
provavelmente deu a ele e aos irmãos, aos descendentes, quer dizer, uma dignidade, uma coragem. Quando ele fala em dignidade, a gente sente que é além da retórica, né? Não é um jogo de palavras. Ele fala e ele sente, está no olhar dele, que aquela dignidade dele, independente das injustiças que ele esteja sendo vítima, que ele esteja passando, que tudo aquilo para ele é mais importante do que qualquer possibilidade de repente, poder estar no conforto da casa dele, com os filhos, com os netos, com os amigos. E eu acredito que o que ele mais sinta, na verdade, como ele sempre disse, inclusive antes de ir para esse cárcere, para esse sequestro político, é a possibilidade que hoje ele não tem de andar nas caravanas pelo Brasil, de abraçar as pessoas, de dar as mãos para as pessoas. Quem já teve a oportunidade de abraçá-lo e dar as mãos para o Lula sabe o quão ele é um sujeito acolhedor, né? Ele é um cara super acolhedor. Quando ele te abraça, quando ele te dá a mão, parece que você, mesmo nas primeiras vezes, já o conhece há muitos e muitos anos. É uma coisa realmente admirável. A dignidade. Eu acho que disso que ele sente mais falta, viu, Rogério? Do contato com o povo, do contato com as pessoas que, inclusive, ele não conhece, quer dizer, mas ele conhece profundamente, politicamente, né? A alma dele, como você disse, a gente percebe quando ele se aproxima da gente e tudo mais. Acho que é isso que ele sente mais falta. É disso que ele sente mais falta. Deixa eu ler alguns comentários dos nossos internautas aqui. Só abrir a janela. Saudações a todos vocês que estão chegando aqui. Marilda Jardim, Paulo Rosa, Nália Torres, Luciana Barro, Silvana Carvalho, R7, Ivanildo Pinheiro, Zumbi Vegetariano. Olha que fantástico esse nick aqui, né? Que leve os bolsominions para ser bucha de canhão. Eu não morro em nome do Bolsonaro. Tá falando da potencial, possível, previsível guerra na Venezuela. A gente vai falar disso, evidentemente, daqui a pouco. Luciane Castelo Branco, saudações. Marilda Jardim dizendo aqui, tão bom começar sua live do comecinho, que bom ter todos vocês aqui acompanhando esse papo com o Rogério Nitablian. Rogério, quero perguntar para você justamente de uma fala do Lula na entrevista para o Florestan e para a Mônica, que tem impacto hoje, exatamente hoje, e que é uma coisa que aflige muitos brasileiros nesse momento, que zelam pela que querem que o Lula esteja bem sempre, né? Aí eu vou perguntar a sua percepção. Para a Mônica e para o Florestan, ele disse: se precisa, eu fico aqui 100 anos, mas eu quero que eles reconheçam a minha inocência. Nós soubemos aqui que já entraram com o pedido de habeas corpus para o Lula e que ele já pode estar em liberdade, porque cumpriu mais de um ano numa pena de 8 anos, porque ela foi reduzida. Só que ele não quer. E muita gente não está entendendo isso, né? E eu, enfim, fiz algumas tentativas aqui, mas eu quero ouvir você. O que você sente com relação a essa teimosia do Lula, realmente, de não querer trocar a dignidade pela liberdade? Eu acho que isso corrobora o fato de que, quando ele fala na preservação da dignidade dele, ele não está falando em tese. Ele não está falando em relação a algo que é abstrato, que não é algo sentido. Eu acho que a gente sente profundamente no olhar dele, quando ele fez aquele pronunciamento anterior às perguntas, ele colocou de uma forma absolutamente enfática. Eu gosto muito de observar, e sempre comento isso contigo, a linguagem corporal. E nós notamos, nós sentimos que ele é um homem doce, ele é um homem afável, um homem amável, amoroso, mas ele está profundamente indignado. Esse exercício que ele faz em relação a não guardar ódio, em relação a preservar essa capacidade de amar, de ter esperança, de não guardar rancor, como ele diz, que na idade dele, se ele guardar ódio, ele morre antes. Na verdade, ele não guarda ódio, não porque ele está preservando de alguma forma a integridade física e psíquica dele. Ele não guarda ódio porque não é do ser dele, não é constitutivo dele. Eu noto na colocação que ele faz, eu fico preso aqui 100 anos, mas não troco, em hipótese alguma, minha liberdade pela dignidade, algo absolutamente verdadeiro. Com relação a esse HC, que foi impetrado pelo secretário de Justiça do Piauí, né, com beneplácito ou não do Wellington Dias, ele disse que essa não era uma questão relevante, que ele havia, como cidadão, exercido um direito, e ele entrou com esse HC porque muita gente acredita que o Lula, aliás, ele tem direito, não só porque ele já cumpriu uma parte da pena, como ele tem direito em relação a uma remissão ficta, né? Porque aonde não há local para trabalho, ele poderia, em função
da impossibilidade material de trabalhar, considerar pela lei, objetivamente, que aquele trabalho tivesse sido realizado. Isso não é subjetivo, é um dado objetivo da lei. Ele poderia ter direito à remissão ficta e, para estabelecimento do regime inicial, ele já sair para começar com o semiaberto. Isso não faz coisa julgada, quer dizer, ele poderia continuar recorrendo, mas você vê que é uma coisa que está tão arraigada para ele, essa necessidade de provar a inocência dele, com dignidade, como ele falou naquele dia 7 de abril no sindicato, eu vou sair de lá com a cabeça erguida. Realmente, ele prefere sair de lá com a cabeça erguida ou não sair. Eles não vão tirá-lo de lá ao quebrado. Ele prefere ficar a sair ao quebrado. Eu acho que ele não sairia ao quebrado. Isso é uma opinião pessoal minha. Em nenhuma situação, porque ele é vítima de uma injustiça, ele é vítima de lawfare, ele é vítima de tudo isso que acontece no contexto do que nós tratamos aqui no dia a dia, que você muito bem e oportunamente colocou nas suas lives que eu acompanho em relação à questão da Venezuela, né? Eu acho que isso está tudo muito interligado, é uma agenda que é uma agenda internacional, é uma agenda imperialista, é uma agenda que não é nova, mas que ela está muito forte nesse momento. E o Lula, ele tem ciência disso, hoje mais do que nunca, porque talvez no momento em que ele foi aprisionado, a parte de ele não se dispor a fugir, as pessoas que estavam lá naquele momento sabem disso, ele realmente se recusou a qualquer tipo de, inclusive de postular algum tipo de composição que permitisse ele um salvo-conduto para buscar uma embaixada. Muita gente sugeriu, já depois da prisão decretada, que se buscasse alguma negociação que permitisse uma via livre para que ele buscasse um salvo-conduto em uma embaixada. Ele se recusou peremptoriamente, mas ele se recusou também porque, quando eu acho que é importante a gente frisar isso, primeiro porque ele, sabendo da inocência dele, ele não queria fugir, deixar o exemplo para os descendentes, para o povo brasileiro, para o legado dele e para o que ele representa, para o que ele é como pessoa. A parte isso, muitas pessoas falaram para ele, isso é um tema muito delicado, mas muitas pessoas disseram para ele que em uma semana ele estaria nas ruas, porque disseram, olha, isso é absolutamente ilegal, e muitas pessoas disseram para ele, presidente, em uma semana o senhor estará na rua, porque essa prisão é descabida, é ilegal, mesmo com o absurdo dessa jurisprudência firmada da segunda instância, que foi construída sob medida para o Lula, porque é algo absolutamente inconstitucional, que fere uma cláusula pétrea da Constituição Federal Brasileira e que não tanto que vai ser revogado agora, né? Eu creio que sim. O pacote absurdo, o pacote fascista engendrado pelo Moro, ele propôs que isso fosse adotado como norma constitucional. Mas isso não pode ser adotado como norma constitucional porque fere, inclusive, segundo pareceres de pessoas aptas a fazê-lo, especialistas na área do direito penal, fere um princípio constitucional pétreo, inclusive constitucionalistas também, que não pode ser alterado, exceto por um poder constituinte originário. Então, quer dizer, para que nós estabelecêssemos isso, nós precisaríamos mudar toda a dinâmica de funcionamento da justiça e nós precisaríamos ter uma demanda por uma Assembleia Nacional Constituinte que permitisse isso. Então, isso é absolutamente ilegal, é absolutamente feito para coação moral de pessoas desavisadas. Então, o Lula está preso ilegalmente. Aliás, o próprio Moro reconhece que ele está preso ilegalmente, o projeto carecer de constitucionalidade, ele sabe disso porque ele diz que ele quer mudar para chegar nessa situação. Ou seja, então ele reconhece que isso é uma coisa que hoje não existe, sob o ponto de vista com fulcro na Constituição brasileira. Então, o Lula é um preso político. Ele se apresentou primeiro porque ele não acreditava na ideia da fuga, ele acreditava que o legado dele não permitiria ter uma mácula dessa, na concepção dele, porque muita gente entendeu que um preso político tem todo o direito de reagir a partir de uma embaixada, a partir de um ponto no estrangeiro, mas ele acreditou que não. Também acreditava que sairia uma semana. Olha, o Lula é o preso político mais importante do mundo. Quem disse isso não foi nenhum brasileiro, nenhum petista, nenhum comunista, foi o Noam Chomsky, né? Que é o maior intelectual vivo no mundo nesse momento, é americano. É disso que o Lula é o preso político, e acho que não se tem dúvida disso no mundo. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Marilda Jardim dizendo que dói saber que temos um ser tão evoluído quanto o Lula no Brasil e não podemos usufruir. Não podemos, mas nós estamos usufruindo do Lula, porque essa teimosia dele produz
uma força simbólica muito grande. Daqui a pouco a gente vai comentar isso aqui. Marcos Pereira, se Lula se fortalecer, nós estaremos fortalecidos. Márcia Maldonado, Olá Conde, todos escutem essa música, Birutas, Banda Tijuqueira da Ilha de Florianópolis. Vou escutar essa música, Márcia Maldonado. Assim que eu puder, assim que eu terminar esse papo aqui com a Anitta Briano. Dilvana Maria Zabendo Pinto, até a Associação dos Juristas Americanos, né, a gente sabe, já reconheceram oficialmente que Lula inocente é um preso político. Eu vou deixar aqui, vou voltar para a Anitta. Anitta, é o seguinte, uma coisa, eu tive uma conversa com dois linguistas, a gente fez uma análise das questões do discurso do Lula, dos juristas e tudo mais, e surgiu uma questão que eu acho que você coloca aí, que é justamente, disseram para o Lula que, né, a defesa disse que, não, você não vai ficar uma semana porque é ilegal isso. E depois disseram para ele, não vão caçar sua candidatura porque é ilegal isso. O problema é que nós estamos sob a égide da ilegalidade no Brasil. Esse é o detalhe. Mas eu acho que o Lula sabe disso. E hoje eu usei a expressão para falar do Lula assim, ele está sempre vários passos à nossa frente. O que você acha disso? Eu acho que ele sente o compromisso que ele tem com o Brasil, com o povo brasileiro e com o legado do que representou o governo dele. Ele colocou, naquele momento que ele fazia uma introdução, ele coloca, essa perseguição que o governo nacional e popular sofreu, ela foi maior do que a perseguição que sofreu Getúlio em 54, foi maior do que a perseguição que sofreu Juscelino, quando esteve na presidência da República, nas revoltas das quais ele foi vítima, da situação do João Goulart, tanto em 61 como em 64, quer dizer, nenhuma delas, todas elas eu acho que guardam uma grande semelhança em relação ao que se sucedeu em 2016 e começa em 2013. Mas ele tem noção de que ele e o legado do Lula foram muito mais importantes e representativos. Eles avançaram mais na educação, avançaram mais na importância do Brasil no cenário internacional como um player importante, efetivo e independente de poderes hegemônicos. O Brasil já não era mais um satélite americano, o Brasil tinha sua posição independente da posição dos Estados Unidos. Ele sabe o quanto representou levar para a universidade mais 4 milhões de jovens, eram 3, foi para 7. Ele sabe o que representou o Minha Casa Minha Vida, ele sabe o que representaram os avanços na saúde, ele sabe o que representaram os avanços assistenciais como um todo, por exemplo, como as cisternas. Para quem é daqui de São Paulo, para quem é do Rio de Janeiro, de Copacabana, para quem está no Savassi, em Belo Horizonte, para quem está no Floresta, em Porto Alegre ou na Aldeota, em Fortaleza, isso não é relevante, mas as cisternas no interior do Brasil, no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, na região Nordeste, no semiárido, no interior do Pará, isso representou algo absolutamente inédito na história do Brasil. Um luz para todos. Isso apresentou uma diferença enorme em relação a tudo que foi feito nessas outras tentativas dos governos trabalhistas, nacionais e populares, que também foram atacados pelos mesmos interesses. Agora, eu vejo que faltou uma conscientização, uma educação política para a criação de arquétipos e paradigmas para que as pessoas entendessem do que se tratava. Nós já tivemos agora, ao longo da história, 54, 64, 2016. Quer dizer, nós não podemos mais permitir que isso se repita ao longo da história como sendo uma regra, como sendo algo que seja absolutamente tão fácil, né? Porque como em 64, em 2016, mais uma vez, não houve resistência, não é que eu esteja postulando nenhum tipo de resistência fora do ambiente institucional, muito longe disso. Agora, o que eu digo é o seguinte, não é possível que não se trave, por exemplo, quando aquele áudio da Dilma e do Lula foi divulgado pelo Moro, não é possível que era um áudio tripla ou quadruplamente ilegal, no aspecto da temporalidade, da legitimidade para pedir, enfim, não vamos entrar nisso, que é uma coisa longa. Mas não é possível que a soberania nacional fique à mercê de um ataque dessa monta sem nenhum tipo de reação por parte das instituições e das autoridades. Naquele momento, aquele era um crime em flagrante. Aquele era um crime em flagrante. E as instituições brasileiras, infelizmente, não sabemos por quê, talvez daqui 10, 20, 30 ou 40 anos saibamos, não reagiram como deveriam. Então, o Lula tem noção disso. Rogério, enquanto você estava falando aí, por isso que eu gosto de fazer várias entrevistas, a gente se cansa, a gente aprende tanto e tem muitos insights, né? Então, quando você estava falando, tô aqui ligadíssimo, aproveitando, vendo os comentários e olhando você falar.
eu acho que o Lula percebe que o corpo dele não é dele. E aí tem essa metáfora do habeas corpus também que a gente pode usar. Quer dizer, ele sabe que você deixou, você disse isso, né? Eu só estou reformulando aqui, né? Ele sabe que é muito mais. Ele não tem, ele não pode agir como uma pessoa que pensa só em si e no seu corpo para estar junto dos amigos da família nessa situação de prisão política. É o país realmente. Acho que assim é o povo brasileiro que está preso lá. A gente já falou disso algumas vezes aqui, mas acho que extrapola um pouco essas significações. É bacana isso, né? Deixa eu ler um comentário aqui que vai nessa direção, que é o comentário da Dilvana Maria Zabendo Pinto. O problema é que o judiciário foi capturado pelos Estados Unidos, além de sempre ficar ao lado das elites locais. Por isso a Constituição foi rasgada e todas as ilegalidades cometidas contra Lula inocente. Alexandre Martins, na verdade, muito bacana esse comentário da Dilvana, mas o Alexandre que era o comentário que eu ia destacar aqui, né? O Lula sabe exatamente quem ele é, seu tamanho, sua importância no Brasil e no mundo. Isso é muito raro. Geralmente as pessoas se acham muito ou se acham pouco. O Lula acho que sabe na medida certa, né? E a medida certa, acho que ele sabe que o corpo dele não pertence a ele, pertence ao povo brasileiro, por tudo que já significou e pela vida que ele levou. Rogério Tablião, devolvo para você fazer considerações ainda nesse tema aí. Como é que é? Isso é fato. A pessoa, para ter a capacidade desse desprendimento, porque é claro que, como ele mesmo falou, ele queria estar junto dos filhos, estar junto dos netos, estar comendo uma picanha, estar comendo uma panceta, estar tomando uma cachaçinha. Claro, ele é um ser humano, como todos nós, e também tem as suas necessidades, os seus desejos, as suas ambições, as suas aflições. Agora, é de uma grandeza que só o tempo irá determinar na sua exata dimensão, o que significa ele abdicar de todo o conforto potencialmente. Olha, eu vou dizer, certamente, com o que ele deixou, com o legado que ele deixou, certamente a parte todo o ódio, a parte toda a ira, todo o sadismo, haveria a possibilidade, sim, de, ao longo do processo, ter sido construída ou costurada alguma alternativa na qual ele cedesse parte da dignidade dele. E ele preferiu não ceder, e eu dou aqui alguns exemplos. Ele poderia, inclusive, preterir da possibilidade de ser candidato. Ele poderia ter negociado isso com vários estratos da sociedade, ele poderia ter negociado o fato do PT eventualmente não apresentar uma candidatura, ele poderia ter negociado a possibilidade, a partir da condenação em primeira instância, ele poderia ter negociado alguma situação de apoio à reforma da Previdência, de apoio aos ataques aos direitos trabalhistas. Já ouvi de algumas pessoas vinculadas a outros ideários políticos que esse seria um caminho de composição. E eu percebo o tamanho da dignidade, o tamanho... Só um parênteses, se ele dissesse que não seria candidato, ele jamais teria sido preso. Se ele abrisse mão já de cara para o Haddad ou para outra figura do PT, jamais teria acontecido isso. Desculpa, Anitta, pode continuar. Não, sem dúvida. Eu acredito nisso. Eu acredito que, claro, nós sabemos que a celeridade do processo, as condenações, tirar o Lula do jogo, não permitir que ele fosse candidato e, a posteriori, não permitir que ele estivesse na rua alavancando a candidatura do Haddad, porque ainda que ele não fosse candidato, se ele estivesse com o Haddad nas ruas, o resultado da eleição teria sido outro. Certamente. A parte as usinas de fake news, as coações morais que vieram da mídia punitivista e sensacionalista, e esta aliança que nós vamos conhecer, como nós conhecemos depois de muito tempo, as gravações do Kennedy e do Johnson, falando sobre a situação de 64 no Brasil, falando em relação ao fato de que depusessem o Goulart, custasse o que custasse, porque eles, inclusive, enviariam à costa brasileira material militar para suportar a repressão a qualquer ato de resistência nacional na época. Isso nós conhecemos depois de décadas. Certamente nós conheceremos, em algum momento da história, que em 2016 houve o mesmo processo, talvez até mais assintoso, talvez até mais degradante, de acesso desses interesses internacionais. Nós sabemos que aqui existe uma aliança entre partes da classe média eurocêntrica, aquela mesma que não gosta do aeroporto com cara de rodoviária, aquela mesma que não gosta da filha da empregada com diploma de engenheira, que prefere entendê-la como objeto. Isso, inclusive, é um dado para que as mulheres entendam, de modo geral, como essa elite vê essa questão de gênero, porque é uma coisa pouco explorada. Mas essa elite, inclusive o Lula citou isso também no seu pronunciamento, sobre
a expoliação, os 300 anos de ataque, o tratamento aos escravos como bestas, o tratamento aos colonos, o tratamento degradante que foi dado ao povo brasileiro, e ele cita, são 300 anos de concepção da mulher como objeto. Isso irritou profundamente essa classe média eurocêntrica. Nós temos parte da elite predatória que prefere Miami, em detrimento de qualquer cidade brasileira ou de qualquer praia brasileira. E esses ramos da sociedade se associaram a interesses internacionais que cá vieram e cooptaram, coagiram moralmente aquele quinhão que faltava, aquela faixa que faltava da população para que eles pudessem ganhar uma eleição, que eles tinham perdido 4 eleições. Perderam para o Lula as 4 eleições, verdade seja dita. Eles perderam para o Lula. Claro, não vamos negar a importância da presidenta Dilma, mas eles perderam para a ideia Lula. Para a ideia Lula. 2002, 2006, 2010, 2014. O que faltava para eles ganharem essas eleições, que são absolutamente atípicas, no mínimo atípicas, era um setor que eles conquistaram com a mídia sensacionalista punitivista e com o proselitismo religioso da teologia da prosperidade, que é incrível. É incrível. Eu fiz algumas postagens, talvez as pessoas que acompanhem as postagens que eu faço, de situações reais da dinâmica do dia a dia em relação a essa questão hoje dos grandes empregadores, né, dos aplicativos, que são grandes empregadores, dos aplicativos de delivery, de transporte, muitas vezes usando esses aplicativos de transporte, ouvindo o motorista dizer que a Venezuela é uma ditadura cruel, que mata seu próprio povo, que a Venezuela deve ser parecida com a Coreia do Norte, que a Venezuela foi instrumentalizada pelo PT, pelo Lula. Quer dizer, eles repetem tudo isso. O Onyx foi para a Globo News esses dias, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, se as pessoas acompanharam, para dizer que o Brasil vive problema de desemprego hoje porque o PT e o lulopetismo, como eles chamam, financiou ditaduras na América Latina e na África e acabou prescindindo de cuidar do Brasil. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira, Conde. As pessoas não sabem, por exemplo, que a situação do metrô de Caracas, que eles acusam o governo do PT de ter financiado, foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, e foi aprovado no governo Fernando Henrique Cardoso de forma correta, porque nós precisamos, sim, ter players, ter empresas, grandes empresas transnacionais brasileiras também, atuando, vendendo obras, vendendo serviços em outros países. Porque senão, o que vai acontecer com o Brasil? Quando eles destruíram a Líbia, destruíram o Iraque, estão destruindo a Síria, destruíram a infraestrutura, inclusive do Egito, numa situação muito complicada, onde não chegaram a levar os seus tanques, aviões e mísseis, mas destruíram todo o tecido social egípcio. Hoje tem uma ditadura militar lá. O que acontece? Eles levaram as gigantes americanas da construção para processos que eles chamam de reconstrução em relação às situações que eles geraram, que eles propiciaram. Esse lance da narrativa é muito importante. Eu acho que o seu trabalho e o trabalho de muitos outros, e muito modestamente diria o nosso trabalho, no sentido de nos comunicarmos com as pessoas com a única intenção de levarmos a verdade, para que dentro de um caleidoscópio, de uma ideia fragmentada, cada um possa ter sua opinião com relação a opiniões múltiplas que lhe sejam franqueadas, é fundamental nesse processo. O processo de tentar desconstruir o legado do Lula é um processo de deformação, de desinformação, de coação moral a partir de mentira. E a Rede Globo e a grande mídia corporativa, que está aí, algumas desde 32, né, Conde? Jovem Pan, Jornal Estado de São Paulo, essa aliança deletéria que atacou o Vargas lá em 32, eles permanecem defendendo o mesmo ideário, que é um ideário antipovo, que é um ideário anti-direitos das pessoas, que é eurocêntrico, e tudo que a gente, mais ou menos, vem batendo aí nesse tempo. Grande Rogério Tablian, você sabe que a impressão que eu tenho é que o Lula está no melhor momento dele desde que foi preso político, porque, enfim, depois eu queria saber de você também sobre o STF e tudo mais, né, se teve uma inflexão ali e tudo, mas o fato é que ele está, enfim, ele está de posse do processo, ele dá entrevista para quem ele quer, ele vai sair da prisão do jeito que ele quer e não do jeito que os outros querem. Ele foi para a prisão do jeito que ele queria. Então, é por isso que ele tem essa relação tão íntima com a história, que é uma coisa que é insuportável para as pessoas que estão, digamos assim, apartadas desse processo, né? Bom, essa é uma percepção. Enquanto você estava falando aí, eu me lembrei
do tratamento que nós vamos falar agora sobre Venezuela, sobre geopolítica um pouco. Depois a gente volta no Lula. Um texto que viralizou, que é muito interessante, de alguém que está observando os acontecimentos para a gente ter uma leitura crítica, justamente o que você estava falando, assim, ter a leitura crítica da pluralidade, pelo menos, de percepções e não do discurso único. Então, o texto diz assim, né? Vou pegar ele pela metade aqui, só para você entender como é que é, né? Venezuela determinou que fosse enviado para o ministro da Educação uma filmagem de cada escola venezuelana, com alunos perfilados ouvindo os slogans da campanha política do ditador Maduro. Absurdo. Ah, desculpa, isso foi no Brasil. Né? Maduro diz que se turistas quiserem ir para a Venezuela fazer sexo com mulher, pode ficar à vontade. Ah, foi o Bolsonaro que falou, e não foi o Maduro. Maduro fala em comício político que vai metralhar seguidores do Guaidó. Ah, não foi o Bolsonaro. A gente percebe, né? Eu acho que é muito pedagógico esse texto. É como é que quem assina aqui? Deixa eu ver. É do Marcelo, não tem o nome todo dele aqui. Ele publicou e viralizou e tal. É pedagógico porque a gente vê como a nossa imprensa hegemônica age com relação ao Bolsonaro e ao Maduro. Quer dizer, chama o Maduro de ditador, mas o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Rogério Itablé, explica pra gente. Conde, eu acho que esse texto também fala em algum momento dos 80 tiros, né? Que o exército venezuelano teria disparado e matado 2 pessoas, mas que o Maduro disse que isso era uma situação fortuita, que não havia problema e tudo bem. Realmente, a Folha de São Paulo, cito aqui nominalmente, sei que lá existem ótimos profissionais, assim como no jornal Estado de São Paulo. O grande problema é a linha editorialista, e não os profissionais que estão nos jornais, não os profissionais que estão, salvo exceções, né? A gente sabe que, por exemplo, na Globo News, talvez nós não possamos dizer a mesma coisa. É verdade. Ali é difícil, né? Parece uma coisa até meio caricata, meio fora de ordem temporal, né? Não parece que nós estamos em 2019, parece alguma coisa ali pré-1888, né? Escravocrata demais. Mas eu acompanho com muita perplexidade. O jornal Folha de São Paulo chamando o Maduro de ditador e nos seus editoriais críticos em relação ao Bolsonaro, algo que nós, inclusive, acredito que já havíamos conversado, eles normalizam, eles naturalizam críticas dentro de um ambiente democrático. E as críticas que eram feitas aos governos do PT eram críticas viscerais, eram críticas de estamento, de ódio de classe, eram críticas que não comportavam um ambiente democrático, que não havia espaço, segundo a premissa deles, para uma composição política, para aquela tensão política saudável, aonde um tem uma opinião, outro tem uma opinião divergente, mas nós vamos sentar para convergir, que é o espírito da Constituição Federal de 88. Os jornalões, vamos chamar dessa forma, eles adotaram um tom áspero, visceral em relação aos governos do PT. Em relação ao Bolsonaro, é algo da órbita do ambiente democrático. Olha, existem alguns ministros que não são tão bons. No início, eles queriam dizer o seguinte, que os grandes ministros do governo Bolsonaro eram o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Isso, com o passar do tempo, fica... Super-ministros, eles falavam super-ministros. Super-ministros. Eles diziam que era o que dava base, inclusive, de apropriação intelectual ao governo. Aí depois o sujeito aparece dizendo que é cônjuge, Câmara dos Deputados. Não, e totalmente desmoralizado. O Moro foi desautorizado, está pensando em sair do governo nesse momento. Claro, eu acho que qualquer um que estivesse naquela situação, naquela entrevista que ele deu para o Bial, quando ele disse que você gosta de ler, nós sentimos, nós como temos essa posição de análise da linguagem corporal, ali era muito mais do que a linguagem corporal. Ele passou por um enorme constrangimento, muito provavelmente ele leia agora... O Bial foi maldoso com ele, né, Anitta? Foi maldoso. Foi. Assim como, olha, me permita, com todo o respeito a Mônica Bergamo, que eu acho uma ótima jornalista, mas é uma situação que é para nós citarmos, para que as pessoas entendam como a elite brasileira, ela gosta de atacar o ex-presidente Lula nos pequenos detalhes. Eu não sei se você intui aí o que eu vou colocar, mas ela colocou, quando o ex-presidente Lula se referiu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele pronunciou provavelmente Netanyahu. Tem tanta gente aí, normal, absolutamente normal. E ela perguntou quem presidente, com um sorrisinho sarcástico, como se... Eu não me lembrava disso. Mas é a cara da classe média eurocêntrica brasileira.
como se eu estivesse criticando por, eventualmente, na concepção deles, ter feito uma expressão, ali um fonemazinho, alguma coisa que seja, mas que estivesse em desacordo com aquela coisa que eles têm arbitrariamente de um senso comum, que não cobra humor por chamar, por dizer cônjuge, que tem no código, nos códigos, é absurdo, né? É absurdo, mas o Lula não pode falar Netanyahu. Pois é, então o próprio Lula brincou com isso na entrevista, né? Ele falou assim, a pessoal tirava sarro de mim porque eu falava menos, né? Mas o Moro falar cônjuge é um absurdo, ele tirou uma muito forte, inteligentíssimo Lula. Eu acho, sobre a Mônica Bergamo, eu sei que o Lula respeita a Mônica, e que o entorno do Lula também respeita e tal. E em vista disso, eu acabo respeitando também pelo seguinte: eu acho que ela encarna essa classe média, mas no papel de jornalista, não pessoalmente Mônica. Né? Quando ela pergunta do Netanyahu, quando ela fala da cueca do Lula, quando ela, enfim, quando ela dá uma roupa suja e tudo mais, ela não falou da cueca, ela falou da roupa suja. Quem falou da cueca foi o Lula, né? Mas, enfim, isso é um detalhe, isso é um tema transversal. Eu quero primeiro dizer aqui, as pessoas estão perguntando onde que eu acho esse texto, onde que eu acho o texto aí do Maduro, Bolsonaro, né? Esse tratamento. O texto está no meu Facebook, que é público, então vocês podem passar lá na tela, eu publiquei ontem, dá uma examinada lá, convido todos vocês a me seguirem no Facebook, a seguirem o Rogério Nitablian, e também, eu sempre esqueço de pedir, sabe, Rogério, para as pessoas se inscreverem no canal do Conde, no YouTube aqui. E o canal cresceu mesmo sem eu pedir. Mas agora eu tenho que pedir, porque é bonito ver crescer o canal, né? Tá com mais de 15 mil aqui seguidores, inscritos. Então eu peço para vocês, se tiver alguém aqui acompanhando essa entrevista, não tiver, é só dar um clique, clica ali, inscrever no canal, se inscrever no canal, e você faz parte dessa comunidade, vai receber os avisos. O canal é quente, a gente faz muitas transmissões aqui, tem uma live diária e outras entrevistas, que aqui é um berçário de entrevistas também para o 247. Rogério Nitablian, vamos falar de política, geopolítica. Acho que vamos falar dos americanos, que é o que intitula o nosso hangout de hoje aqui. E eu queria te perguntar, quer dizer, os americanos não desaprenderam a dar golpe? O que aconteceu com eles? Não sabe mais como é que dá um golpe? Tem que ter uma cartilha do golpe? Vamos atribuir também parte do mérito à capacidade que a Venezuela, o governo venezuelano, teve de educar a sua população para a defesa da sua soberania. Eu acho isso muito bonito, é até emocionante, acessos que nós fazendo um acesso à programação da televisão estatal venezuelana ou da própria Telesur, a maneira com que as pessoas nas ruas se reportam a necessidade da defesa da soberania. É algo absolutamente invejável, principalmente para nós aqui no Brasil, que assistimos à usurpação dos símbolos pátrios. A bandeira brasileira, utilizada ao lado da bandeira americana e do lado da bandeira israelense, como símbolo da soberania nacional, né? E acessoriamente, né? E na Paulista, na frente da Fiesp, no dia do segundo turno das eleições, eu passei por um grupo de pessoas, um pouco antes do fechamento das urnas, que só tremulavam bandeiras americanas e israelenses. E eu falei, escuta, como se desavisado fosse, eu falei, alguma manifestação, alguma coisa? Não, nós somos adeptos da candidatura do Bolsonaro. Eu falei, por que a bandeira dos Estados Unidos e de Israel? As pessoas não sabiam explicar. Elas estavam ali, provavelmente algumas, inclusive, pagas, imagino, pelo perfil, pela falta de familiaridade com a cultura política, com a defesa até dos ideários deles, se é que eles têm algum ideário, né? Mas eu acredito que, no caso da Venezuela especificamente, quando a gente tem que atribuir um mérito à capacidade que o governo venezuelano, ao longo dos tempos, desde o Chávez, teve de formar uma cultura cívica de defesa da soberania. O povo venezuelano, majoritariamente, eu ontem conversava... Eles estão calejados, né? Estão acostumados a lidar com isso. Né? Estão calejados. Ontem eu conversava com um brasileiro que está em Caracas e perguntava qual era o sentimento e a impressão dele em relação às proporções de defesa do governo Maduro e, eventualmente, de oposição ao governo por parte da população nas ruas de Caracas. Ele dizia, o sentimento de apoio ao governo é amplamente majoritário. Amplamente majoritário. O que acontece é que lá, como aqui, existe uma classe média eurocêntrica, existe uma elite predatória que prefere Miami,
que infelizmente é uma característica comum de todos esses nossos países na região, né? Você tem isso na Argentina, você tem isso no Uruguai, que é um país pequeno, mas você tem isso na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, você tem um sentimento eurocêntrico em relação às populações quichuas e aimarás dos índios, que são vistos como cidadãos de segunda classe. E o governo venezuelano teve a capacidade de, inclusive para os seus cidadãos mais humildes, possibilitar um acesso a uma cultura que desse a eles a capacidade de estabelecer arquétipos e paradigmas de defesa da soberania nacional. Isso à parte, os Estados Unidos enfrentam uma oposição da China, da Rússia e talvez, eu acredito que inclusive de setores, já há dissonância, inclusive dentro dos Estados Unidos, em relação à hegemonia desses lobbies. Eu acredito que isso é uma situação que prevaleceu no mundo todo, mas nós temos alguns indícios de que isso talvez não seja a tônica dos próximos anos de uma maneira tão fácil como parecia. O resultado da eleição na Espanha, por exemplo, é um indício. Não que nós possamos dizer que o Partido Socialista Espanhol seja alinhado com o progressismo da maneira que nós gostaríamos. Eles são muito alinhados com o americanismo, né? Eles estão com o Guaidó lá na Embaixada da Espanha. Disseram que eles não querem que com o Guaidó, não, com o López, né? Com o Leopoldo López lá. Mas eles dizem que eles não querem que ele faça manifestação política. Porém, já deu uma entrevista, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, vocês estão nos acompanhando, mas ele deu uma entrevista de dentro da Embaixada da Espanha. E eu acredito que os Estados Unidos encontram uma oposição firme, forte, resoluta do povo venezuelano, da Rússia, da China e provavelmente de alguns setores já dentro dos Estados Unidos insatisfeitos. Olha, perfeito comentário, Rogério Antablian. Dizer aqui, destacar que realmente um enunciado irônico da minha parte, dizer que os americanos desaprenderam a arte do golpe, né? Que é justamente, parece que eu estou querendo que os americanos, né, reaprendam a dar golpe, porque não sabe mais, afinal de contas, o golpe no Brasil foi muito bem sucedido também. Agora, foi um golpe diferente, né? Você vê que na Venezuela eles não fizeram o que fizeram no Brasil, por exemplo, de cooptar o Poder Judiciário, de ter um infiltrado lá diretamente, como o Sérgio Moro aqui no Brasil. Os veículos de comunicação venezuelanos também tiveram um embate histórico, né, dentro ali, mas o Chávez conseguiu se impor. Realmente, hoje, sabe o que eu percebi hoje, Rogério, que eu achei interessante? Que o Bolsonaro está falando isso também, né? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, quem mais perde com essa história da Venezuela é o Brasil. Não é nem a Venezuela, nem o país vizinho, nem os americanos. O Brasil que mergulhou de cabeça nisso. De cabeça. Os americanos estão na posição deles tradicional, imperialista. O Brasil mergulhou nessa nova realidade agora. Agora o Bolsonaro está dizendo assim, se não dobrar os generais venezuelanos, não vai ter jeito, né? E os americanos a mesma coisa, quer dizer, enquanto as Forças Armadas ficarem ao lado do Maduro, não vai ter jeito. Quer dizer, já foi melhor a técnica de produzir golpe, né? Porque antes, por exemplo, no Brasil em 64, eles compraram indiretamente todas as Forças Armadas brasileiras para produzir esse golpe, com o pânico do comunismo e tudo mais. Agora já não está dando mais certo, né? Esse que me chama a atenção, quer dizer, eles sabem que não tem como você vencer uma nação soberana que está de posse da sua institucionalidade mínima, porque a gente sabe que a Venezuela também tem muitos problemas, né? Que é a conexão e a relação das Forças Armadas com o Poder Judiciário e com o Executivo, que é o presidente Nicolás Maduro. Pode falar, querido Rogério Tablian, sobre isso? Em 1964, aqui nós tivemos o general Cruel, né? Por ocasião do possível aparato militar que o João Goulart dizia, muitos livros, muitas obras falam sobre isso, que o João Goulart acreditava ter um aparato militar que desapareceu misteriosamente, do dia para a noite desapareceu, não houve resistência alguma ao golpe que foi patrocinado pelos Estados Unidos da América. Em relação à situação do Brasil, que em 2013 foi agudizada a partir das manifestações e do que se sucedeu, nós tivemos diversas manifestações recentes, inclusive, do general Vilas Boas, que eu acho que marcam, inclusive por ocasião do HC do Lula, lido no Jornal Nacional da Rede Globo, que marcam algum tipo de influência, de ascendência
dos militares sobre as instituições em detrimento da soberania nacional. Agora, na Venezuela, o que acontece? O alto comando das Forças Armadas está patrocinando a defesa da soberania nacional. Eu não acredito que não tenham sido vítimas de acessos de toda sorte de inteligência externa. Eu não acredito que não tenham sido ofertadas condições a eles para que passassem para o outro lado, para que traíssem o presidente Nicolás Maduro, mas parece que há uma cultura de defesa da soberania venezuelana, da soberania nacional e de defesa das conquistas, do legado, dos processos de inclusão social, que estão suplantando as vaidades, o sadismo, os dogmas, aqueles sentimentos mais obscurantistas. A sociedade venezuelana, nesse aspecto, está mostrando que está à frente da sociedade brasileira, que está à frente das instituições brasileiras em relação ao que se sucedeu aqui no processo que começa em 2013 e vai se agudizando com a deposição da presidenta Dilma, com a prisão e com o processo legal do ex-presidente Lula. A Venezuela resiste porque tem uma cultura local de resistência e de defesa da soberania, porque construiu uma aliança com outros poderes internacionais, por exemplo, armando sua força aérea, eles têm caças Sukhoi moderníssimos, eles têm mísseis antiaéreos russos S-300 modernos para a defesa do seu território, eles têm forças terrestres com equipamentos, inclusive com carros de combate chineses, coisas que o exército brasileiro, negligenciado durante todo o período de redemocratização, foi, exceto a partir do governo Lula, onde para esse processo e começa a ideia de investir na Marinha com submarino de propulsão nuclear, na modernização da Força Aérea com o projeto de compra dos caças suecos, aliás, num processo que envolvia também a Embraer, num processo de modernização das forças terrestres. O ex-presidente Lula, na entrevista, inclusive, disse isso. Os assuntos eles acabam sendo muito interligados, acaba havendo uma ligação muito forte, porque o ex-presidente Lula disse: quando eu sair daqui, eu quero conversar com os militares para saber por que eles não gostam de mim e por que eles não gostam do PT. O que nós fizemos? Eu acho que com isso ele manda o seguinte recado: existe, por parte de alguns, um alinhamento com interesses não nacionais. Isso pode ter vindo desde a época da dinastia, da coroa portuguesa, das instituições que a respaldavam, pode ter vindo de lá, de uma cultura de escolas militares que são vinculadas primeiro ao Império Português, depois ao Império Inglês e depois ao Império Norte-Americano, na medida em que esses impérios tinham hegemonia militar e econômica sobre o nosso continente e sobre o mundo de um modo geral. Mas eu acho que é um recado muito forte, porque eu acho que o que existe de mais, inclusive a Constituição Federal Brasileira, quando ela veda penas aviltantes, ela veda a pena de morte, ela abre uma exceção que é em caso de traição à pátria em momento de guerra, né? É uma exceção em relação a momentos nos quais o Brasil estivesse conflagrado. Digo isso apenas pelo simbolismo, tá? Pelo simbolismo do que representa para a sociedade, do que deveria representar para a sociedade, a defesa na sua integralidade, da soberania nacional. Porque se nós temos algo em comum, nós aqui brasileiros, que deveria nos colocar fora de qualquer tipo de embate ideológico, seria a defesa da nossa soberania, nossas riquezas, porque isso tudo que permite que nossos filhos, nossos netos, nossos pais possam ter condição para estudar, para ter saúde, para ter acesso à educação, à pesquisa, ciência e tecnologia, ter um transporte de qualidade, enfim, condição de vida. O pré-sal, quando foi descoberto, o Lula, no primeiro momento, disse: isso aqui é um passaporte para o Brasil no futuro. Quando os Estados Unidos estabeleceram a possibilidade de uma nova frota marítima, porque o pré-sal havia sido descoberto e, naquele momento, de forma absolutamente imediata, eles diziam: olha, nós vamos estabelecer uma frota marítima para a América Latina, para a América do Sul, fundamentalmente. O Lula vai e estabelece um pacto de defesa dos países da América do Sul. Eles reagiram muito mal a isso, Só que a postura do Lula não foi ofensiva, não foi sequer de retribuição, foi no sentido de dizer: olha, nós queremos zelar por nossa soberania, nós queremos paz, mas nós queremos paz como? De cabeça erguida. E eu acho que isso que a Venezuela está conseguindo mostrar. O Maduro, nos pronunciamentos dele, ele sempre diz: calma e cordura. É incrível, a Venezuela está dando uma lição para o Brasil nesse momento, né? Quer dizer, uma lição, e ao mesmo tempo o governo brasileiro
o Bolsonaro está sendo hostil e está sendo artífice também de um processo de conspiração contra o país vizinho, coisa inédita no Brasil, né? Na América Latina, se você pensar, quer dizer, você tem aí operações que foram, que países sabotaram outros países, a mando dos americanos, mas desta vez realmente é algo sem precedente, porque nós temos uma pessoa completamente descontrolada na presidência. Deixa eu ler alguns comentários aqui, saudar todo mundo aqui, a audiência é muito boa aqui no canal do Conde, muito obrigado a todos vocês, inscreva-se no canal do Conde. Deixa eu ler aqui, Maria Matos, mídia imperialista, americaniza tudo, desde roupa, música, valores, americanizando até o pensamento que perde referências da cultura nacional. Esses são os ex-brasileiros hoje americanizados. Tem a música da Carmen Miranda, né? Acho que pode ser até boa para o momento, né? Disseram que eu voltei americanizada. Eu não me lembro quem que é o compositor dessa música, é o Ari Barroso? Depois eu vou ver. Se alguém souber, me diz aqui. Olivia C.R., o senador de Nova York, Brad Hoylman, acho, né? Criou uma petição via Change.org para pressionar o Hotel Marriott, que é um outro a cancelar o jantar, né, de gala, vão homenagear o Bolsonaro lá, né? Tá muito interessante isso, né? Você está acompanhando, Anitta, essa questão aí do Bolsonaro ser homenageado como personalidade do ano em Nova York, comunidade gay americana é poderosíssima, né? Tem grande, até com Trump nos Estados Unidos, ninguém chega perto da comunidade LGBTQ nos Estados Unidos, lá eles têm muita força política. Eu tô achando que o Bolsonaro não vai. Mas se for, é dia 14, nós poderemos ter uma manifestação gigantesca em Nova York, que eu acho que vai ser um tiro no pé a presença dele lá. O que você acha disso? Só rapidamente aqui para a gente poder encaixar. Claro, o Bolsonaro ele representa forças obscurantistas. Ele representa forças obscurantistas que são, mesmo nos Estados Unidos da América, mesmo no período Trump, elas são minoritárias. E conseguiram a situação atual, inclusive da vitória do Trump, com o mesmo tipo de expediente que conseguiu o Bolsonaro ganhar a eleição no Brasil. Fake news, coação moral e mentira. É impressionante. Olha, o pessoal está curtindo muito a entrevista, todo mundo elogiando muito você, Rogério Tablian. Olha só, Mariames Negreiros dizendo, absurdo, incrível a fala do Rogério sobre os governos do Lula. E ninguém viu? Por que votaram nesse bozo? Rogério, ainda sobre a Venezuela, para a gente amarrar essa questão, a geopolítica, né? Está tudo implicado ali, inclusive o Lula também está implicado ali, pela presença, pela emanação democrática que ele produz, com a sua mera teimosia em exigir que se reconheça a sua inocência para sair daquela masmorra de Curitiba. O que se viu nessa tentativa de golpe na Venezuela, queria que você falasse sobre isso, foi a velha guerra de informação, quer dizer, o Guaidó não tinha absolutamente nada em mãos, soltou fotos, enganou 20 soldados, uma coisa absolutamente grotesca. Essas fotos, informações foram despachadas também via Departamento de Estado americano para a imprensa brasileira, e a Folha de São Paulo fez um escarcéu. Um escarcéu que não durou 24 horas. No fim do dia, o golpe já tinha sido debelado de maneira, assim, absolutamente consolidada. E aí eu digo que isso está na origem do fracasso desse golpe também, dentre outras coisas, dentre a politização do povo venezuelano e tudo mais, mas a informação hoje não é mais propriedade desses grandes conglomerados. Nós temos acesso à agência russa de informação, à agência chinesa, à agência palestina, à agência cubana, tudo pela internet de graça. Eu acho que isso deu um curto-circuito, inclusive na própria comunicação do governo americano. E nesse ponto, o Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, ele deu uma lavrada, né? Uma lavada em todos... Lavrov, né? O nome dele é Lavrov, desculpa, foi infame, horrível isso aqui. Só para descontrair um pouquinho, Anitta. Então, o Lavrov falou assim, escuta, se vocês ficarem nesse regime de mentiras, né? Dizendo que o Maduro estava com o avião pronto e que nós mandamos ele não ficar na Venezuela, quer dizer, é muito constrangedor. E hoje você tem um desdobramento. O Washington Post disse assim, tentativa de golpe na Venezuela desmorona, coisa que a imprensa brasileira não pôde dizer aqui no Brasil.
Como é que você avalia essa guerra da informação e esse momento trágico da imprensa monopolista, familiar, empresarial, que não consegue mais encaixar as suas teses? Nós que somos um pouco mais velhos, nós acompanhamos a guerra do Iraque, nós acompanhamos a guerra do Iraque em 2013, nós acompanhamos a situação na Líbia em 2011, e essa questão da adjetivação e das mentiras, ela sempre precede a violência. Então, sempre dizem que, no caso aqui da Venezuela, que o Maduro é um cruel ditador, como nós estamos assistindo pessoas no Brasil rudemente educadas, né, pobremente formadas, né, na sua capacidade analítica, cognitiva de interpretação, dizendo aí que o Maduro é um ditador cruel que assassina seu próprio povo. Então, primeiro vem essa narrativa, vem a questão da narrativa, da adjetivação. Essa é a coação moral que permite que, a partir do objeto descredenciado, essa é a ideia deles, você possa tripudiá-lo. Então, quer dizer, a ideia, muito provavelmente, ao dizer, a Folha de São Paulo é especialista nisso, mas a Jovem Pan, a Globo News, da mesma forma, Maduro começou a matar o seu próprio povo. Você vê a calma, como eles acalmam a cordura e a coragem com que os militares venezuelanos têm tratado essas manifestações, essas provocações, aquela doação de alimentos na fronteira com a Colômbia, onde os provocadores atearam fogo, né, no que disseram que era uma doação humanitária. Deixa eu só fazer um parênteses, porque o que você está falando é uma coisa espetacular. Isso aí vai dar vários artigos. Porque o governo venezuelano, Maduro e Forças Armadas, eles realmente não sobem a retórica. Eles falam sempre naquele nível de cortesia, realmente. Isso fica mais difícil ainda, né, para você erodir um governo que tem esse traço aí. Sensacional sua observação. Só queria deixar marcado isso. Pode ir lá. Em 2011, tem uma entrevista muito legal, que deve estar no YouTube, certamente está no YouTube, que o Gaddafi deu para a BBC em Trípoli. Não sei se você se recorda dessa entrevista, onde o repórter da BBC, e eu acho que a outra jornalista era a Cristiane Amanpour, provavelmente, não sei se pela CNN, eles perguntavam por que dessas manifestações contra o governo. E ele dizia, naquele inglês macarrônico dele, "They come from outside". Ele dizia, eles vêm de fora. Eles não são líbios. Assim como nós assistimos da mesma forma na Síria, quando chegou o início do que chamaram de insurreição, inclusive muitos, eu sou descendente de armênios, existem muitos armênios ainda na Síria, na cidade de Alepo a comunidade armênia é muito grande. Conversando com algumas pessoas em Alepo, na época, em 2011 ainda, eles diziam, o que eles estão chamando de rebeldes são estrangeiros, literalmente. Inclusive existem muitos que vieram aqui para o Brasil e que podem, inclusive, dar esse testemunho, eles são estrangeiros, do Quirguistão, são chineses, fanáticos muçulmanos, afegãos, né? Pashtuns, mujahedins mesmo, e eles diziam, são mercenários, são mercenários. Hoje o que a gente está assistindo na Venezuela, da mesma forma, é uma tentativa do Maduro, como também tentaram, por incrível que pareça, para o senso comum brasileiro, isso é uma coisa até difícil, que as pessoas têm que entender, estudar, analisar, mas como tentaram Saddam, Gaddafi, Assad, Arafat, no tempo que a Mucata foi cercada pelos israelenses, eles disseram todos, nós queremos conversa, nós queremos paz, nós queremos composição. E aí o que eles fazem? Esses setores que hegemonicamente comandam a mídia, essa mídia que no Brasil também tem essa característica meio cartorial, meio dinástica, né, familiar, essa coisa meio mofa, meio catacúmbica, eles difundem uma informação que tem um objetivo meramente político. Primordialmente político. Eles querem que as pessoas acreditem que eles estão combatendo o mal, estão levando a paz e os direitos humanos, que eles estão agindo contra a corrupção. Veja que na retórica dessas últimas guerras, sempre há espaço para dizer que esses governos são corruptos. Eles dizem que são corruptos, afrontam os direitos humanos. Aqui tentaram essa associação. Quantas vezes não saiu na Isto É que o governo do PT tinha associação com o terrorismo da Farc? Quantas vezes? É uma narrativa que está caduca, é uma narrativa absolutamente esclerosada, só atinge energúmenos. E ainda produz algum estrago, porque a nossa classe média não tem muita competência, né, de interpretação de texto, interpretação de enunciado, infelizmente. E aí a gente vê essa discrepância no Brasil, um país dividido. Você tem o Nordeste, que tem uma grande percepção política, que rechaçou em 70% o fascismo, mas, enfim, nós teremos de construir isso de novo. Rogério Antablian,
Chegamos ao fim do nosso programa. É sempre um prazer muito grande falar para você. Você fez uma cara... Passou rápido, né? Passou muito rápido. 1 hora de programa aqui. E eu queria, enfim, te agradecer imensamente. Quero dar um recado aqui para todo mundo que está acompanhando essa entrevista, perguntando do texto, né? Mas eu não achei o texto no seu Facebook, Gustavo. O texto que fala sobre o Maduro, o Bolsonaro e tal, tratamento da imprensa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar esse texto na comunidade do YouTube do meu canal, que facilita para todos vocês que estão aqui no YouTube acompanhando essa entrevista. Aliás, eu quero dizer, eu vou usar a comunidade no YouTube, Rogério, é uma janela que você tem no canal, você pode publicar textos ali. É muito eficiente, muito bacana. E só que para você ter acesso, você precisa ser inscrito no canal. Quer dizer, mais uma razão para eu fazer, porque daí eu obrigo todo mundo a ser inscrito no canal. Rogério, adorei o papo. Esse teu cenário aí tá bonito, cara. Parece do filme Blade Runner. Parece aquela foto que o Harrison Ford vai analisando, tem 2 espelhos do lado e tudo mais. Tá legal isso aí. Gostei. Ficou bacana. Grande Rogério, 30 segundos aí para se despedir, 1 minuto, vai, você se despedir da galera, dizer da sua live de hoje, e nós estaremos aqui semana que vem de novo. Quero agradecer demais, todo mundo curtindo muito. Vai lá, querido, 1 minuto para você. Conde, na verdade, primeiro eu quero reiterar a ideia de que para mim é um prazer esse papo com você, porque, além de tudo, além de nós termos a possibilidade de levarmos uma informação para as pessoas, de levarmos um contraponto para que as pessoas possam analisar a questão sobre diferentes égides, para que as pessoas possam formar a sua opinião com base em diferentes pontos de vista, o que eu sinto é que nesse nosso ambiente existe um dado fundamental que você sempre coloca, e eu acho importante reforçar e remarcar, que é a questão do afeto, do acolhimento. Eu percebo que todas as pessoas que participam, e isso é uma energia muito positiva que me levou, inclusive, para a questão de reiterar essas lives semanalmente durante todos os dias às 21 horas, que é uma coisa que eu tenho que encaixar no meu dia de alguma forma, e por vezes ainda falha, mas a questão do afeto e do acolhimento. São trocas muito interessantes, muito oportunas, num momento em que disseminaram ódio, desinformação, desencontro na sociedade, que a gente possa continuar difundindo amor, afeto, acolhimento, e que as pessoas possam realmente olhar para frente, olhar para o progresso, olhar para paz, olhar para a união, e que a sociedade possa se reciclar nesse caminho. Muito obrigado e um beijo. Beijo para você, Rogério Tablian, e resistir e fazer a ação contra esse retrocesso que está no Brasil aqui de várias dimensões. Prazer imenso, obrigado a todo mundo que acompanhou essa entrevista com o Rogério Tablian, e a gente se encontra comigo daqui a pouco na live, e o Rogério imperdível também, sempre com um recado muito forte. Querido, um beijo para você e até a próxima. Beijo, até a próxima. Muito bom, Conde.